Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Lech Lechá se inicia quando Deus fala a Avram, ordenando: sai da tua terra, do local do teu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Ali, Deus diz que ele será transformado numa poderosa nação. Avram e sua esposa Sarai, acompanhados pelo seu sobrinho Lot, viajam para a terra de Canaã, onde Avram constrói um altar e continua a divulgar a mensagem de um Deus único. Uma fome forte força o primeiro judeu a partir para o Egito, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Avram escapa da morte porque eles se apresentam como irmão e irmã. Uma praga impede o rei egípcio de tocá-la e o convence a devolvê-la a Avram e a compensar o irmão, revelando como marido com ouro, prata e rebanho. De volta à terra de Canaã, Lot se separa de Avram e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de Geladaomer. Seus 3 aliados conquistam as 5 cidades do Vale de Sodoma. Avram vai com um pequeno grupo para resgatar seu sobrinho, derrota os 4 reis e é abençoado por Malquisedeque, rei de Salem e Jerusalém. Deus sela um pacto entre as partes com Avram, na qual o exílio e a perseguição, ou seja, a galute, do povo judeu, são profetizados, e a terra de Israel será entregue a eles como seu eterno legado. Ainda sem filhos, 10 anos após a sua chegada à terra, Sarai diz a Avram para casar com sua criada Agar. Agar concebe, torna-se insolente com sua patroa e então foge quando Sara trata duramente a ela. Um anjo a convence a retornar e diz a ela de que seu filho será pai de uma populosa nação. Ismael nasce e quando Avram tinha 86 anos. 30 anos depois, Deus muda o nome de Avram para Avraham, pai das multidões, e Sarai para Sara, princesa, e promete que um filho nascerá para eles. Desse filho que eles deveriam se chamar de Isaac, que nascerá uma grande nação, a qual Deus vai estabelecer um vínculo especial com eles. Avraham é ordenado a circuncidar a si mesmo e aos seus descendentes, como um sinal do pacto entre eu e você, disse o Eterno. Avraham obedece imediatamente, circuncidando a si mesmo e a Ismael e a todos os homens de sua família. Isso aí, Zayt. Parashá Lech Lechá. Lech Lechá. Onde aconteceu o pacto de Avraham. O pacto de Abraham, o pacto das partes. O pacto das partes, exatamente, onde o Eterno prometeu a Avraham uma enorme descendência. E é o povo sagrado. Agora imagina o seguinte, a fé que Avraham ele tinha no Eterno, que já aos 80 e tantos anos de idade ainda não era pai. E Sara, quer dizer, aos 100 anos, né? Aos 100 anos ele foi pai. E a Sarai, que virou Sara, mudou o nome para Sara, ela já tinha 90 anos. E o Eterno, com a fé no Eterno, e Abraão com a fé no Eterno, foi e confiou. Exato, Zayt. Foram submetidos, né? Primeiro chamados, Lech Lechá, vá por ti mesmo. Tirados da terra de sua terra natal, da terra dos seus pais, da presença de seus pais, para um lugar onde ele ainda haveria de conhecer. Não fazia ideia. Zayt, aí começa os 10 testes pelo qual Avram é submetido. E aprovado. Né? Com louvor. E aprovado e escolhido. Com quem Deus vai fazer o pacto das partes, fazendo-lhe promessas por meio de seus descendentes, de que Avram, que passaria a chamar Abraham, seria constituído como pai de uma multidão de nações. Exato, pai de muitos. Pai de multidões. E um ponto que nós devemos ter um carinho especial, uma atenção
é o seguinte fato. A Torá, ela é muito simbólica, tem muito simbolismo, tem muito conteúdo ali dentro, né? Quando o Eterno disse que a nação sagrada seria incontável como as estrelas do céu, né? Ele pediu a Abraão: olha as estrelas do céu e conte, se puderes, né? Quando ele disse isso tem uma simbologia atrás disso. As estrelas, elas são, na realidade, usadas, sempre foram usadas, né, pelo ser humano como uma forma de navegação. Uma forma de você saber onde está, onde você tem que ir. Então, através das estrelas, se podia navegar. Da mesma forma, a nação sagrada, a nação tesouro. Essa nação é a nação que traz a humanidade para a presença do Eterno. É a nação que vai navegar a humanidade para a presença do Eterno. Essa nação tesouro, ela tem um valor surpreendente. E foi o Eterno que deu esse valor, através das provas que Abraão foi submetido e que foi aprovado com louvor. Ele provou merecer ter a descendência, as suas sementes serem o povo sagrado. Exato. Osaite, quando nós falamos dos testes, né, pelo qual Avrão é submetido e é aprovado, e eleito amigo de Deus, olha que honra. Isso mostra que Hashem vai fazer lembrança a isso quando os descendentes de Israel saem do Egito. E, ao inverso, eles que submetem a Deus a testes, né? Não de que Hashem possa ser testado, mas são colocados à prova, eles provam a Deus. Então, por 10 vezes, vai falar Moshe, vocês me provaram. Então, na verdade, isso mostra de que a promessa de Deus em função daquilo que falou Avrão, passa a ter paciência com seus descendentes, passa a suportá-los, né? Porque essa é a palavra, suportar. Visto que Avrão, ou Abraham, ele foi submetido a esses testes, foi aprovado, porque tinha plena convicção, né, Zay? Exatamente, ele sabia, porque uma coisa é você achar, acreditar, outra coisa é você saber. Ele sabia, a fé dele era a tal ponto que ele sabia da existência do Deus único e verdadeiro. Ele tinha aquela convicção e ele sabia. E o Eterno provou a ele que realmente ele é o Eterno e não há outro. E provou a ele através de milagres. Imagina, um homem com 100 anos, cuja mulher tem 90 anos, terem um filho. Imagina isso. Se isso não é um milagre, eu não sei como é que chama, não. Baruch. Osaite, então, tudo que acontece nessa paraxá, com Avrão, ele é acompanhado pelo seu sobrinho Lot. Sim, exato. Que, um dado momento, seus pastores brigam e Lot se separa da presença de Avrão. Agora... Qual que é a consequência, Zay? Que isso resulta? É que ele perdeu o que tinha, né? Na realidade, você vê o que é a impaciência, né? A incapacidade de convívio. Nesse vale onde eles moravam, ali onde eles se estabeleceram na Terra Santa, ali haviam muitos reis que conviviam. Eles conviviam ali. E 2 pastores não conseguem conviver, né? Você vê que Lot não tinha assim muita capacidade de convívio, né? E disso decorreu que Lot, enriquecendo com a presença de Abraão, ele, quando se separou, ele só teve desgosto, ele só teve coisas ruins, frustrações, né? Problemas, perseguições, prejuízos diretos. Prejuízos. Pelo afastamento. Veja que, na verdade, torna-se cativo. Isso. Ele vai se tornar cativo. Avrão vai resgatá-lo com a presença de 318 homens.
volta do cativeiro com os despojos dos homens que o acompanharam. E ele, Zait, depois de recusar ficar com os despojos de Sodoma, Hashem diz assim que o abençoaria mais. Isso. Né? Então, quando Zait, a lição que aprendemos disso é quando nos separamos da presença de uma elevação espiritual, saímos debaixo de um guarda-chuva. Nós saímos debaixo de uma proteção. Né? Quando você abandona uma comunidade onde existe a presença ali, uma comunidade formada com a presença de pessoas piedosas que se esforçam, e você parte para cumprir os desígnios da vida e de repente não pode, de repente os resultados não serão aqueles ruins que planejaram, né, são ruins, são desastrosos. Você vê. Então, para resgatar Lot, Abraão, ele convoca um pequeno exército que, mais uma vez, o Eterno provou a sua decisão de estar junto àquele povo, junto àquele homem, aquele Abraão. E esse pequeno exército derrotou os reis. Mais uma guerra miraculosa trazendo a vitória ao povo sagrado. Mais uma. Houve diversas guerras miraculosas quando o Eterno deu vitória em uma condição que ninguém consegue explicar. Como é que 318 soldados, homens, conseguem vencer? Eram quantos? 4 reis, né? 5 reis. 5 reis. Disputaram. E ganharam. Equivale a 5 cidades, né? Exato. E venceram essas 5 cidades. Então, como é que se explica isso? Só uma explicação existe para isso, que é aquela mesma explicação. Como é que durante a fundação do Estado de Israel, aqueles países todos se voltaram contra Israel, mas Israel venceu a eles todos? Vai explicar. Como é que você explica isso? Zait, ainda nós temos o nascimento, a chegada de Agar, em que é apresentada como esposa a Abraão, e o nascimento de Ismael, o pacto das partes e o pacto, a aliança das Brit Milá, da circuncisão. Né? Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom! Lecha Dodi, Likat Kala, Bnei Shalom.